Opa! Salve, salve! Beleza? Eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos a esse espaço, opinião, informação e interatividade aqui no YouTube. O vídeo é claro para falar do clássico Grenal, a vitória do Grêmio 1-0, num Grenal que na verdade foi bem diferente daquilo que eu projetava no vídeo que inclusive eu postei aqui no canal. Achei que fosse ter um Grenal diferente, computava o Internacional como o componente que desce ao Grenal uma outra conotação, mas isso acabou não acontecendo. O Grêmio foi o dono absoluto das ações no primeiro tempo. Foi um Grenal de surpresas? Sim, não esperava, embora tivesse até dito e falado sobre essa possibilidade, que o Renato iria optar por Lucas Silva, Matheus Henrique e também a presença do Maicon, formando o meio de campo. A minha surpresa maior também, claro, ela ocorreu pelo lado do Internacional com o ingresso do Bruno Fux, que eu confesso não entendi. Claro que a gente vai recebendo algumas informações, uma delas dando conta que o Eduardo Coudet não é tão fã do Rodrigo Moledo no que se refere à saída de bola, mas ao meu ver o Bruno Fux, aliás, se mostrou muito nervoso no jogo. O primeiro tempo dele não foi bom, outros jogadores também tiveram dificuldades. Lateral esquerdo Moisés, o Rodinei praticamente no jogo ofensivo foi uma figura nula, jogador muito mais adepto do passe lateral e do recuo de jogo. Com esse domínio do Grêmio, mesmo não concordando com a escalação do Renato, não dá para desconsiderar que foi o tricolor que teve as melhores chances do jogo. Tanto é verdade que o Grêmio poderia ter vencido por mais, né? No primeiro tempo. Teve 4 oportunidades, 2 lances que acabaram resultando em gol, embora, né, lances que foram anulados e muito bem anulados pelo Jean-Pierre. Até o Renato fez questão de elogiar a atuação do Jean-Pierre no Clássico Grenal, mesmo que tivesse anulado 2 gols do Grêmio. Bom, diante deste quadro, algumas coisas ficaram evidentes, e quem me acompanha sabe o quanto eu me mostrei preocupado com o tipo de repercussão que o Grenal poderia trazer. O Grenal confirmou algumas situações em relação ao Internacional, outras em relação ao Grêmio. Ao natural, Caio Henrique será titular da lateral esquerda. O meio de campo necessita da melhor condição física do Thiago Neves. Se ele não se firmar como titular, não tenho a menor dúvida que o Jean-Pierre acabará ganhando o seu espaço. Mas a verdade, são 2 jogadores brigando pela posição. O Renato adotou o tipo de escalação que ele acabou apresentando no primeiro tempo, muito mais pela condição física do Thiago Neves. Não tenho a menor dúvida que se o Thiago Neves tivesse condição, começaria a partida. E olha, estou fazendo uma crítica. Não gostei da escalação do Grêmio, embora reconheça que o Grêmio fez um excelente primeiro tempo. Por quê? Entendendo a forma do Internacional jogar, o Renato optou por neutralizar o movimento de bola no campo do Grêmio. Isso acabou acontecendo com um bloqueio tricolor. Ao mesmo tempo, o Renato não conseguiu corrigir algo que eu sempre salientei e que era uma das grandes virtudes do time do Grêmio: a objetividade. A capacidade de criar oportunidades. E olha, gente, eu tô falando num jogo em que o Grêmio criou em 45 minutos. Para que depois não digam que eu estou sendo oportunista. Mas o Grêmio, no segundo tempo, com essa formação, acabou tendo dificuldades. O Inter teve a desvantagem numérica, com o Musto mais uma vez tomando cartão, resultando na expulsão do jogador. Outro ponto da melhora do Internacional no segundo tempo, e é difícil justificar um time que melhorou com 1 a menos. O Rodrigo Lindoso está mostrando aquilo que eu trazia aqui em outras oportunidades. Ele não é o titular do Internacional onde está jogando, mas talvez ele possa ser brigando por uma posição no time. Ele é a reserva do Musto, ou ele seria o titular e o Musto ficando no banco de reservas. Vai depender do que o Eduardo Coudet vai estabelecer agora como concepção, como ideia de formação do time do Internacional. Mas eu não vejo, acho que não há condição, pela maneira com que o Inter joga, que os 2 jogadores se façam presentes no time titular. O Grêmio teve mais uma vez no primeiro tempo, principalmente a comprovação de um jogador que vem me agradando nesse início de temporada, que é o Alisson. Muita gente já queria Pepe e Everton, o Renato até chegou a falar sobre isso em um determinado momento, que não descarta a possibilidade da utilização dos 2 jogadores, mas eu entendo que não é o momento agora. De repente,
mantém a sequência com o que o Grêmio tem. Eu tinha também uma preocupação em relação ao desempenho da dupla de zaga do Grêmio, Paulo Miranda e David Braz. Mas eu confesso que gostei, diante das circunstâncias. O Guerreiro, mais uma vez, foi envolvido pela marcação da defesa do Grêmio. Paulo Miranda, eficiente demais ao anular o centroavante do Internacional, que tem um problema também. Ele é muito lento para domínio de bola, para o giro, para tentar a combinação de jogada, e isso acaba demonstrando, né, a fragilidade nestes argumentos, nestas situações, nestes fundamentos, melhor dizendo, e claro, com a marcação mais próxima nele, acentua ainda mais essa questão. O fato é que o Paulo Miranda marcou muito bem o Guerreiro, anulando o centroavante do Internacional. Quando ele caiu mais pelo lado direito, aí foi a vez do David Braz. O jogo do Internacional com um atleta a menos exigiu demais da condição física. O Inter teve 2 jogadores que se desgastaram na partida. Um deles, que eu salientei, Guerreiro. O outro, D'Alessandro, que, diga-se de passagem, fez uma excelente atuação com a camisa do Internacional nesse Grenal. Talvez até tenha sido o melhor jogador do Inter no Clássico. O Inter teve mais posse de bola, mais domínio de jogo, chegou a demonstrar mais perigo no segundo tempo, porém, no resumo da partida, o Grêmio teve as melhores oportunidades. Sentindo isso, o Renato até colocou algo importante na coletiva, chamando a atenção dos jogadores, dizendo que é natural, de repente, um relaxamento. Afinal de contas, o adversário tem um jogador a menos. O Renato usou a experiência dele como atleta, dizendo, olha, com um jogador a menos, o adversário vai querer correr mais, a gente tem que ter atenção. E o Grêmio acabou vacilando muito também pelo temperamento, mas pelas peças que o Renato optou para escalar o Grêmio. Por quê? Porque eu já havia falado no primeiro tempo, o Grêmio tinha perdido, não tinha demonstrado aquela objetividade. E com a entrada do Thiago Neves, que se esperava pudesse surtir efeito, isso acabou não acontecendo. Por quê? O Thiago Neves entrou desembocado, está sem ritmo, e isso até justifica a decisão do Renato em não optar no início da partida pelo Thiago Neves. Agora o futebol ele é fantástico, né, gente? O primeiro tempo em que o Grêmio foi imensamente superior ao Internacional foi diferente do segundo tempo em que o Inter foi muito melhor que o Grêmio. Mas o gol do Grêmio saiu no finalzinho da partida no segundo tempo. Mais uma vez o Vitor Cuesta em lance que exige a impulsão, a jogada aérea, comprometeu e aí valeu a questão do Diego Souza. Alguns pontos importantes na preparação do Internacional e do Grêmio. A do Inter eu praticamente já falei. A do Grêmio, Renato Portaluppi usou o termo bagunçado na entrevista coletiva. Tipo, eu não estou bagunçando o Grêmio, ou estou bagunçando o Grêmio, e está aí o resultado. Ao que pode parecer para muitos uma crítica à imprensa, eu digo que esta é uma crítica ao ambiente interno do Grêmio. Por quê? Porque muita gente criticou antes do Grenal a escalação ou demonstrou descontentamento. Enfim, a escalação definida pelo Renato para o Clássico Grenal. Por um simples motivo. O Renato não treinou o time. Não treinou esse time durante a semana. O Renato optou pela presença do Luciano, alternou com o Thiago Neves, fez uma ou outra observação, mas em termos de estratégia ele entendeu que o melhor para o momento do Grêmio e pela circunstância do Internacional seria montar o meio de campo com Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon. O Maicon teve algumas dificuldades, o Renato justificou, teve uma bronca ali com o jogador ainda no primeiro tempo, mas ressaltou que foi muito mais pelo Maicon estar brabo com ele mesmo, pelo rendimento que o jogador havia apresentado, mas deu para ver realmente que o Maicon estava incomodado porque jogando fora de posição encontrou muitas dificuldades para fazer com que o seu futebol fluísse de uma forma natural. Caio Henrique, não tenho dúvidas, será o lateral esquerdo titular do Grêmio, entra também naturalmente ao time tricolor. Bruno Cortez mais uma vez fez uma partida que não foi uma boa partida, pelo contrário, né? Foi ali um dos piores jogadores do Clássico Grenal.
O Grêmio foi o merecedor da vitória pelo que fez no primeiro tempo, mas vale ressaltar, né, que é preciso ter um pouco de cautela na repercussão, porque o Inter demonstrou muitas virtudes. E não é porque jogou com um a menos, aí já muita gente já defende. Ah, foi só acabar com o sistema com 4 volantes que a coisa começou a melhorar. Não, já disse inúmeras vezes, o Inter não joga com 4 volantes, mas o Internacional melhorou muito com o recuo do Rodrigo Lindoso, que teve uma saída de bola diferente, como, por exemplo, o Internacional tem com o Musto, né, que é o rei dos cartões, né, é cartão amarelo, agora tomou cartão vermelho. O Musto em 2 jogos de Libertadores tem 2 cartões, no Campeonato Gaúcho entrou no Grenal com 2 cartões, tomou o terceiro do Grenal, tomou o quarto e veio o vermelho de lambuja, né, muito cartão para pouco tempo. Isso mostra que é um jogador que de repente está encontrando dificuldades para marcar. E essa é outra questão que o técnico Eduardo Cudê vai ter que corrigir. Portanto, foi um belíssimo Grenal. Embora não tivesse atendido a minha expectativa, foi um grande jogo, com 2 tempos distintos e acabou vencendo justamente quem era melhor. E para quem de repente não concorda comigo em relação à análise de grupo, vejam só, eu até nem vou salientar, vou deixar para que vocês pesquisem. O banco do Grêmio para o Grenal e o banco que o Internacional teve. Mas o Inter teve jogadores de qualidade no banco? Teve. Eduardo Cudê até demorou para mudar? Eu também acho que demorou. Talvez o Grenal tenha apresentado para o Renato a necessidade de mudança no meio de campo. E para o Eduardo Cudê a necessidade de mudança em algumas posições, como o Musto, ou de repente corrigir a questão do Musto, a presença do Rodrigo Lindoso atuando como ele está, e talvez até o D'Alessandro, que num segundo tempo jogou mais recuado e deu uma contribuição maior para o time colorado. Sem contar a questão das laterais do Inter, já que a forma com que o Internacional se porta em campo, ou estava se portando em campo até antes do Grenal, né, ou essa ideia que tem o Eduardo Cudê, exige muito do jogo dos laterais, porque se um time optar, como o Grêmio optou, por obstruir o meio de campo, o Inter tem dificuldade para jogar. E tanto Moisés quanto o Rodinei foram figuras nulas na partida. Beleza, gente? Comentário aqui embaixo. Daqui a pouquinho a gente vai interagir e falar mais do Grenal por aqui, certo? Beleza? Opa, te inscreve no canal, mete like no vídeo, dedo no sininho para ser notificado de novos vídeos, certo? Fui!